E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adalberto, sou professor aqui de Logística Reversa, a matéria que eu vou ministrar para vocês, e vamos falar desse ambiente de competitividade que é a logística, tá? Para que os canais de distribuição sejam eficientes na hora de levar o produto ali de quem está produzindo até o consumidor final, tá? E esses canais de distribuição são, a gente está falando aí que tem que ter sistemas de informação e qualidade aí para que a cadeia de suprimentos ocorra aí de uma forma integrada, né? E para atender aí uma necessidade cada vez mais exigente do mercado em termos de prazo e qualidade, o desenvolvimento desses canais de distribuição que ajudam a levar essa mercadoria até o consumidor final, tem inibido a atenção que vem dirigindo a reintegração da volta desses produtos ao ciclo produtivo, certo? E com isso, ou seja, o reaproveitamento dos seus componentes e dos materiais constitutivos de volta para quem está produzindo, certo? Isso aí que a gente chama de, nesse contexto é que surge a logística reversa. Então vamos entrar aí com os conceitos dela. Então, assim como aconteceu com a logística tradicional, tá? A logística aí tradicional, o conceito de logística reversa também evoluiu no decorrer do tempo, tá? No conceito mais simples, a logística foi definida como um movimento de materiais do ponto de origem ao ponto de consumo, certo? Conforme eu representei aqui, tem um fornecedor com matéria-prima que vende a sua matéria-prima para a indústria, que produz, tá? Que produz o material e distribui ali através dos canais de distribuição. Esses canais de esse distribuidor que vai levar a mercadoria para os mercados em geral, bares, supermercados, depósitos, grandes varejistas, grandes atacadistas, né? Dependendo do tipo de mercadoria. Vamos usar como exemplo bebida, né? Que vai levar para bares, supermercados, depósitos, mercado em geral, até vender para o consumidor final, aqui que somos nós. E com isso, então, esse processo aí, a logística, isso é logística, certo? Isso é logística. A gente tem que ter ali um planejamento, implementação e controle de eficiência, né? De custo efetivo, porque até chegar nesse canal de distribuição, a gente está falando aí de estocagem de materiais, né? E o processo aí de fabricação, desde a origem até o ponto de consumo, ajustando aí para as necessidades do cliente. Isso é logística, tá? Então vamos trazer aí a definição mais correta. Logística é o processo de planejamento, implementação e controle da eficiência, de custo efetivo e estocagem de materiais, do inventário dos materiais em processo de fabricação e das mercadorias acabadas, desde a origem até o ponto de consumo, com a finalidade do quê? De ajustar as necessidades do cliente, tá? Então, assim como aconteceu com a logística, a logística reversa teve aí como definição nos anos 80 o movimento de bens do consumidor para o produtor por meio de um canal de distribuição. Então a gente está falando de um retorno desses bens aqui consumidos aqui pelo consumidor final para o seu canal produtor, certo? Então, ela faz um movimento reverso, por isso que é chamada de logística reversa, tá? Já nos anos 80, nos anos 90, novas abordagens foram adotadas na logística reversa, como a logística do retorno dos produtos, a redução de recursos, a reciclagem e ações para a substituição de materiais, reutilização de materiais, disposição final dos resíduos, reaproveitamento, reparação e remanufatura de materiais, tá? E em 98 aí foi levado aí o conceito, foi incluído a questão da eficiência ambiental, tanto que a gente fala de logística reversa, está muito associado à sustentabilidade, tá? Então, a evolução desses conceitos trouxe aí uma definição nova de logística reversa, que é o quê? Logística reversa é a área que faz parte da logística empresarial, tá bom? Que planeja, opera
e controla o fluxo e as movimentações logísticas correspondentes do retorno do pós-venda, e pós-venda, de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, tá? Por meio de canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor das diversas naturezas: econômica, ecológica, legal, logística e de imagem corporativa. Afinal, a logística reversa também traz um grande benefício de imagem para a empresa que adota, tá bom? Então vamos lá, a gente está falando aí desse retorno desses bens do pós-venda, pós-consumo, para o ciclo. Ela pode voltar tanto para a empresa, para o ciclo produtivo, ou pode virar um outro tipo de produto, tá bom? Então vamos lá. E quais são as razões para a logística reversa? Quais são as razões para a logística reversa, pessoal? Então a gente tem a questão da sensibilidade ecológica, tá? O conceito de desenvolvimento sustentável está muito difundido, tá? Na ideia de atender necessidades do presente sem comprometer gerações futuras, né? Porque a gente sabe aí que futuramente a gente não vai dispor de tantos recursos aí para a produção, né? Então, com isso a população vem cada vez mais se preocupando com isso, e também as empresas também estão pensando aí no seu fluxo produtivo. E aí, será que eu vou ter matéria-prima, né, para o futuro, daquilo que eu produzo? Tá? E isso afeta aí os canais de distribuição reversos, tipo a disposição do lixo urbano, devido aos seus efeitos nocivos, a baixa porcentagem aí de reciclagem de embalagens descartáveis, tá? E produtos e materiais passíveis de serem reciclados ou reutilizados, como é o caso aí de lixo orgânico, que também é aí transformado em composto, fertilizante para utilização na agricultura, né? Então a gente tem aí a questão da reutilização, da reaproveitação, da reciclagem desses recursos, né? Desses recursos aí que a gente extrai da natureza, né? E a gente tem a questão outra razão, são as pressões legais. Legislações ambientais sobre resíduos sólidos têm aí suas origens na reação aos impactos ao meio ambiente, tá? Que pode aí ser causado em função aí do mau desembaraço, descarte incorreto dos resíduos, né? Então, essa responsabilidade foi aí transformada em lei, que antes era do governo. Ela transferiu essa responsabilidade através, no Brasil, não só no Brasil, mas já tem muitos países no mundo, mas a gente está falando de Brasil, nosso país, que já existe aí o plano, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? A PNRS, que foi instituída através da Lei 12.305 de 2010. O que ela trouxe? Ela trouxe as empresas de como gerenciar, dispor e tratar dos resíduos sólidos. Ela obriga as empresas a pegarem o resíduo de volta e se responsabilizarem aí na questão do reaproveitamento, no seu processo produtivo, reciclar, reutilizar ou também transformar em outras mercadorias. Então a responsabilidade é de quem produziu de ter essa mercadoria de volta, porque ela é responsável pela destinação final. Lembrando que o resíduo ele é uma responsabilidade compartilhada, é uma responsabilidade da empresa e de quem produziu e de quem está consumindo, certo? Nós também somos responsáveis, nós como cidadãos, tá? Então a gente se enquadra aí nesse conceito dentro dessa cadeia da logística reversa, tá bom? Tá? Então, essa lei trouxe aí de como cuidar da destinação do resíduo, do material, após o uso e consumo. A empresa, então, é obrigada a ter de volta esse material para reaproveitar, né? Um custo aí que gera para as empresas, tá? Mas também traz benefícios também, porque a gente está falando, tem muito material aí que consegue voltar aí para o ciclo produtivo e causar aí uma redução de custo no final das contas, né? A gente aí tem a questão, outras razões,
a redução de vida dos produtos, que com acelerado desenvolvimento tecnológico aí vem provocando uma obsolescência aí precoce dos bens, né? Afinal, um exemplo, a gente fala aí de celular. Celular a gente troca a cada 2 anos, afinal, toda vez que lança aí uma tecnologia nova, a gente está trocando, né? Então, esse aumento de produtos com vida útil, com ciclo de vida útil cada vez menor, gera uma grande quantidade de resíduos sólidos, né? E produtos ultrapassados, afinal, aquilo que a gente fala, o quanto de celulares aí que estão sendo descartados aí porque já não tem mais utilidade. O ciclo de vida ele está cada vez menor porque as pessoas estão trocando mais devido a esse desenvolvimento tecnológico, né? Esses resíduos sólidos dependem da capacidade dos sistemas tradicionais de disposição que já estão chegando aí ao seu limite, né? Como trazer de volta esse item, onde eu vou armazenar, né? Necessitando aí de alternativas para a destinação final dos bens de pós-consumo, a fim de minimizar o impacto ambiental gerado por eles, né? Já produtos ultrapassados, ou seja, aqueles que foram ou estão sendo substituídos por produtos que incorporaram uma tecnologia mais avançada, necessitam de uma distribuição no mercado ou na própria rede de lojas. Afinal, produto ultrapassado, mas o celular aí tem 2 anos aí que já foi, que as pessoas aí, a empresa produziu, não vendeu porque gerou um celular novo. O que ela faz? Ela vai jogar fora? Ela vai descartar? Afinal, complicado, né? E o que ela vai fazer com isso? Então ela tem que tentar colocar isso no mercado, né? Fazer relançamento desse produto, mudar o seu público-alvo, né? Então a gente tem aí essa substituição, né? A imagem, outra razão, a imagem diferenciada, a empresa que pratica a logística reversa tem uma imagem aí que é associada ao ecologicamente correto, né? Por meio de políticas mais liberais, eficientes, rapidez na troca, qualidade no atendimento, flexibilidade de devolução de produtos, como também de meios ligados ao marketing, né? Como ligado à questão ambiental, ou selo verde, que a companhia ali tem seu processo produtivo de acordo com as questões ambientais, tá? A ISO 14001 ligado ao processo de meio ambiente, e a gente tem aí como exemplo aí uma empresa que é muito associada à questão de que tem uma imagem diferenciada por causa da sua logística reversa, é uma empresa que nasceu em Pouso Alegre chamada Latasa, né, que foi a pioneira aí na fabricação de latas de alumínio. Latas de alumínio para cerveja e refrigerante, e ela foi pioneira também no processo de reciclagem dessas latas. Então hoje muita gente associa mais a Latasa a reciclagem de latas de alumínio como ela sendo uma produtora disso também, tá? Porque ela conseguiu aí trazer dentro da sua cadeia esse alumínio para de volta do seu processo produtivo, né? E a gente fala também da redução de custos, né? Que economias aí podem ser obtidas na utilização aí de embalagens retornáveis e no reaproveitamento de materiais para produção. Aqui a gente tem um exemplo aqui, segundo a Associação Brasileira do Alumínio, para reciclar 1 tonelada de latas, gasta-se apenas 5% da energia necessária para produzir a mesma quantidade de latas feitas a partir do alumínio virgem, tá? Estimulando assim iniciativas ligadas à logística reversa. Então, a gente tem outro exemplo aqui também, uma fábrica de mini travesseiros, ao substituir o poliéster comum pelo plástico reciclado, reduziu custos sem comprometer a qualidade, conseguindo oferecer preços 20% mais baratos que o de mercado. Então a gente está falando de um reaproveitamento, de trazer esse produto de volta para o processo produtivo, você gastar menos do que se tivesse que comprar matéria-prima original, do que gastar o mesmo tanto para produzir com a matéria-prima virgem, tá? E você, lógico, você tem um gasto ali para trazer de volta esse produto para de volta para o processo, mas acaba sendo muito mais compensador do que ficar dependendo de um fornecedor, tá dependendo da matéria-prima e ainda tem um custo operacional muito mais reduzido, né?
Vamos dar sequência, pessoal. Vamos falar sobre os fluxos agora de distribuição reversos ou fluxos reversos, tá bom? Deixa eu só pegar minha caneta, que eu esqueci. Então vamos lá. Assim como na logística tradicional, ela tem um caminho para chegar até o consumidor final, aquele caminho que eu mostrei para vocês, né? Aquele ciclo, tá? A logística reversa também tem um caminho, tá? Onde ponto de partida são os bens finais, tá? Lembrando, a gente tem a nossa cadeia aqui de distribuição que vai distribuir os bens até chegar ao consumidor, tá bom? Esses caminhos aqui a gente vai chamar de fluxos reversos ou fluxo de distribuição. Lembrando que essa cadeia, esse fluxo é direto, né? Esse fluxo aqui, tá bom? Tá? Então é o fluxo de distribuição direta, que pode ser dois tipos, tá? Aqui a cadeia distribui os bens para o consumidor, isso é logística, certo? E a gente tem o fluxo reverso, que são o quê? O fluxo dos reverso de produtos pós-venda e o fluxo reverso de produtos pós-consumo. Mas, professor, o que é bens pós-venda e bens pós-consumo? Então vamos lá. A logística classifica esses bens aí em dois tipos, tá? O pós-consumo, os bens ou produtos pós-consumo, que são produtos que retornam à cadeia reversa como, tá? Eles já foram consumidos da sua forma original. Ele foi consumido ali durante toda a sua vida útil, o tempo que eu precisei utilizar desse produto, tá bom? Consumi ele, utilizei, tá? Ele tem uma função mais ambiental, para voltar ali para o ciclo, para voltar ali para o produtor, para que esse produto seja reaproveitado em um outro processo, virar um outro produto, essas coisas, tá bom? Então é o bens pós-consumo. São produtos aí que a gente consome de forma original, com a sua finalidade, de acordo ali com o tempo que é necessário para o cliente, com o tempo ali que o produto vai sobreviver. Exemplo, bateria, pilha, a gente consome até o final da sua vida útil, beleza? E a gente tem os bens ou produtos pós-venda, certo? Como que ele retorna? São produtos aí que retornam o ciclo reverso e possuem pouco ou nenhum uso. Mas espera aí, pouco ou nenhum uso. Então quer dizer que eu retorno um produto sem ter usado? Onde que acontece isso? Quando a gente vai trocar uma mercadoria, tá? Uma mercadoria com defeito, vamos supor, um presente que a gente deu ali para um amigo e que ele veio com o tamanho errado, tá? Eu estou retornando esse produto para a loja, tá bom? Então, o canal é diferente. Então, vamos falar que o canal desse produto que eu utilizei pouco não é o mesmo canal do produto que eu utilizei ele originalmente, tá? Por isso que a logística reversa trabalha aí com esses dois canais. Quando eu vendo, a venda é direta, certo? Porém, quando retorna, os canais, esses fluxos são diferentes. As empresas têm que dividir esses fluxos, tá bom? Esses canais, né? E como que os motivos? Agora eu vou falar os motivos do fluxo de pós-venda, tá? Citei ali algum exemplo, tá? Retorno de produtos vencidos, tá? Vamos para o supermercado ali, tem produto vencido, tem que retornar lá para o fabricante, certo? Recall, que é aquele recolhimento de um determinado lote de peças com defeitos. Retorno de estoque, ali, liberação de espaço em hora de loja, aquela limpeza de estoque nos canais de distribuição, né? Então a gente retorna os estoques ali pro fabricante, né? Mudança de coleção, trocar ali a coleção para tira a coleção antiga para vir a coleção outono inverno para a coleção verão primavera, é um exemplo, tá? A loja tira aquele produto e para onde que ela manda, tá? Manda ali através tem um canal ali, né? Como que eu vou retornar? Produtos obsoletos, né? Produtos que ficaram antigos, tá? Tira ali de circulação.
E a gente tem os motivos do fluxo de produtos pós-consumo, que é o reaproveitamento de componentes, materiais, reutilização e reciclagem de produtos, tá? A gente está falando ali do produto ali que eu consumi, a empresa vai reaproveitar, reutilizar, reciclar, tá? Os componentes ou todo o material, né? O incentivo ali, o motivo, incentiva a nova aquisição, um benefício aí proposto na troca de um bem usado para aquisição de um novo. Então, você tem um novo, traz o seu velhinho, como acontece em algumas lojas, né? Traga o seu celular antigo e tem um desconto ali na compra de um novo. É um jeito que a empresa está fazendo de trazer esse bem ali obsoleto, esse item, para você trocar por um novo, tá? Te dá um incentivo, tá? E a revalorização ecológica, né? Ali evitando, para quê? Evitar que o material volte à natureza, né? Como aí acontece a destinação aí, o tratamento e a reutilização do óleo de veículos, né? Você vai jogar esse óleo ali no meio ambiente? Não. Então a gente tem essa proposta aí de trazer esse item ali, de reaproveitar, de dar uma destinação adequada, final, para o óleo de veículo, né? Para que evitar um dano ambiental. E isso promove aí uma imagem legal ali, socioambiental da empresa, tá bom? Só que essa escolha, esse canal aí vai ser através desse fluxo de retorno, isso vai depender também do negócio em que a empresa atua e os seus objetivos, né? E ali a gente tem a rede de distribuição reversa, que pode ser entendida como mapeamento dos fluxos reversos, ou seja, os caminhos que os produtos irão percorrer até a sua reintegração ao ciclo produtivo, tá? Ou ao seu descarte final. O desenvolvimento dessa rede requer análise de alguns aspectos importantes, como a vida útil e o bem disponibilizado, o ciclo, o nível de integração da empresa e o objetivo. Então vamos lá. A vida útil do bem disponibilizado. Ele é classificado em durável, semidurável e descartável, certo? Produtos duráveis podem aí ter seus componentes ou materiais constituintes aproveitados ou serem reaproveitados em uma extensão de sua utilidade. Os bens descartáveis apresentam interesse na reciclagem dos materiais constituintes deles mesmos, tá? E os bens semiduráveis possuem características intermediárias entre os duráveis e os descartáveis. Além do tipo de bem disponibilizado, é preciso identificar o estado atual dos bens para que eles possam seguir o fluxo reverso correto, ou mesmo impedir aí que materiais que não devam entrar no fluxo o façam, facilitando aí o controle de entrada, evitando assim o retrabalho. Afinal, não é todo item que volta ali que volta para a empresa, para a cadeia reversa, vai ser reaproveitado. Se ele estiver em péssimo estado, se ele estiver danificado, não der para aproveitar, não tem como reutilizar, não tem como reciclar, tá bom? A gente tem aqui o ciclo classificado em aberto, que é a reintegração do produto ao ciclo produtivo, substituindo o uso de matérias-primas, tá? E a gente tem o ciclo fechado, esses materiais que estão retornando, servem para a fabricação de produtos similares, ele vai virar um outro produto, tá? Então a gente tem o ciclo aberto, ele substitui então aquele componente, volta ali para a produção, substituindo ali uma matéria-prima. Como exemplo ali, o casco de garrafa retornável das empresas, que elas recolhem, a gente vai lá, leva o vasilhame no supermercado, tem um desconto ali na outra bebida, isso volta para a companhia, ela moe aquela garrafa, aquele vidro, para quê? Para produzir outra garrafa, certo? É um ciclo aberto, ele continua, ele vai girando. E o ciclo fechado não, ele encerrou seu ciclo, o produto encerrou, e ele vai ser utilizado, esse componente vai ser utilizado para produzir um outro produto, um produto similar, tá bom? O nível de integração das empresas. Tem as empresas integrada, a empresa
É o nível integrado, a empresa é responsável por todas as etapas do canal de distribuição reverso, tá? Então, a empresa é responsável, ela é responsável por trazer de novo esse produto, afinal a lei diz, né? Ela é responsável pela destinação final das mercadorias. A lei lá, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ou ela tem um nível de integração ali, ela tem um nível não integrado, né? A empresa participa aí de alguns processos, algumas etapas do processo e utiliza outros agentes para a execução dessas, né? É comum aí a operação de empresas que prestam aí um serviço de gerenciamento do fluxo de retorno de mercadorias. Tipo, a empresa vai lá, contrata uma outra empresa que vai lá fazer esse recolhimento e vai vai fazer ali um novo gerenciamento ali daquele material, tá bom? E tem ali os objetivos. Quais são os objetivos dessa rede de distribuição reversa? Econômico, afinal a gente está falando de ganho financeiro para a companhia, tá? Mercadológico, diferenciação do serviço, tá? Legislação, obediência à legislação existente, tá? Ou futura, afinal a Política Nacional de Resíduos Sólidos já estabelece aí a cadeia reversa obrigatória para alguns itens, como pneus, pilhas e baterias. Isso, alguns exemplos, tá? E a gente tem aí o ganho de imagem corporativa. Afinal, empresa aí que sabe trazer de volta o seu produto, reutilizar, reutilizar seu produto, reciclar, ou não destinar esse item de qualquer jeito, destinar esse item no meio ambiente, tem uma imagem legal. Então esse aqui é os objetivos, tá? Então, lembrando, assistam esse vídeo, não vou pedir para vocês assinarem o canal, ativar o sininho, dar um like aqui, gostei, mas vou pedir aí para vocês fazerem aí a atividade proposta, tá? Lembrando, é um conteúdo muito teórico, então muito importante aí estar assistindo o vídeo, estar lendo o material para estar entendendo aí os conceitos. Muito importante, tá bom? Até a nossa próxima aula.